pode ser mais interessante você prestar mais atenção em qual é a intenção de uma pessoa do que é aquilo que ela realmente está fazendo. Olha para você ver que interessante. Se você pensar num pedófilo que dá doces para uma criança querendo conseguir confiança dela, se a gente olhar o ato isolado, que é o dar doce pode ser considerado uma interpretação nossa de uma ação externa positiva. Ou seja, alguém dar doce para uma criança, essa pessoa é bondosa, essa pessoa está querendo demonstrar carinho ali para a criança. Só que, olha para você ver, nesse exemplo aqui, o seu alerta já está ligado. Enquanto eu estou falando isso, você já está pensando, não, ele tem uma intenção ali que é uma intenção ruim. E eu concordo com isso. E olha que interessante, às vezes a gente pega algo que a pessoa fez uma coisa positiva e interpreta que aquela pessoa, ou cria na nossa cabeça, uma imagem positiva daquela pessoa. Mas cuidado, o ato que ela fez é neutro. Dar doce para uma criança, seja bom ou não, é neutro. O que importa é a intenção por trás daquele ato. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente pega atos que são neutros, mas parecem positivos, como dar doce para uma criança, como fazer um elogio, só que a gente desconsidera a intenção da pessoa. E a gente cria o quê? A gente cria uma interpretação de alguém. Então, por exemplo, se alguém elogiou, alguém é uma boa pessoa, mas calma, e se ele estiver usando um elogio para gerar uma pressão em você, no sentido de, eu sou bom, então eu tenho que representar que eu sou bom. Se aquilo for uma estratégia de manipulação. Então, muitas vezes, o que importa de fato é a intenção da pessoa baseado naquilo. A questão é, muito provavelmente a gente não vai conseguir, de fato, entender de primeira o que é a intenção de alguém. Então, o primeiro ponto, ou o ponto mais importante, é cuidado para não formular uma interpretação de alguém positiva cedo demais. Porque nesse exemplo que eu dei de um pedófilo, o problema de você interpretar aquilo como positivo é você dar abertura. E se você der abertura, e se você abaixar a sua guarda, aquilo pode resultar num problema. E aqui é um caso extremo, que é mais fácil de entender, mas tem casos que não são tão extremos, que a gente está interpretando a ação de outra pessoa de uma maneira positiva, sendo que a intenção por trás dela é danosa. E quando uma intenção danosa entra pela porta do positivo, a gente abaixa a guarda. E se a gente abaixar a guarda, se for numa luta e você abaixar sua guarda, você vai levar um soco. E aquele soco pode te desmaiar, pode te fazer ter grandes problemas ali. Então, presta bastante atenção em qual é a intenção e cuidado para não formular uma intenção positiva rápido demais. Não é uma questão de ser cético com tudo ou com medo de tudo. É entender que nem tudo aquilo que parece positivo é positivo. E nem tudo aquilo que parece negativo é negativo. Existem algumas ações que parecem ruins, mas são feitas com uma intenção positiva. Por exemplo, às vezes os seus pais fizeram coisas com você que te machucaram, mas talvez a intenção deles ao fazerem aquilo era positiva. Talvez eles realmente acharam que aquilo ia te ajudar. Não é uma justificativa que os torne impune, longe disso. Mas talvez a intenção deles, atrás daquela ação que eles praticaram, era boa, não era negativa. E às vezes a gente julga alguém pelo ato que ela fez, seja ele positivo ou negativo, e esquece que a interpretação pode mudar. Porque veja, se você vê o pedófilo e entende a intenção dele, você vai tratar ele de uma forma. Se você não entende a intenção dele, você vai tratar ele de outra. Os seus próprios pais, se você acha que a intenção deles ao fazerem algo era positiva, você os trata de uma forma. Se você acha que a intenção deles era negativa, você os trata de outra. Então, a forma como você está enxergando isso vai influenciar na forma como você vai agir diante disso. Porque se você enxergar algo negativo, você talvez haja de forma
negativa com eles. Se você enxerga de forma positiva, você vai agir de forma positiva. Por exemplo, se eu estou enxergando o pedófilo ali, que eu não sei que é um pedófilo, como alguém que está fazendo algo positivo porque gosta de crianças, eu vou tratar ele bem, porque para mim ele não é um inimigo. Se eu começo a ver que aquela intenção que ele tá é uma intenção ruim, eu vou tratar ele de outra forma. Então, melhore a forma como você enxerga as pessoas e interprete melhor para não julgar errado quem faz coisas que, na sua opinião, não são tão boas assim, e nem julgar o outro extremo errado, que é a gente que faz coisas boas como sendo bom. A intenção, o porquê, o motivo pode dizer muito sobre quem alguém é.